Olá, investidor, seja muito bem-vindo. Neste vídeo eu vou falar com você sobre figuras gráficas. Nas videoaulas anteriores, nos encontramos para falar sobre os investimentos através dos gráficos, candlestick, o entendimento de cada um deles, tanto candle positivo quanto candle negativo. Falamos um pouco de um conceito dentro da teoria de Dow que é importantíssimo. E agora nós vamos falar sobre figuras gráficas. Vamos lá. Bom, no mercado a gente tem alguns padrões estatísticos, né? E esses padrões são importantíssimos para a tomada de decisão. Na verdade, a gente tem muitos padrões, mas alguns são mais comuns no dia a dia, né? A gente vai encontrar com mais frequência. O que é muito comum, né? O mercado mostrar consolidação, algumas formações técnicas que acontecem com mais frequência, como por exemplo os movimentos triangulares. E todas essas formações precisam nos auxiliar para a tomada de decisão. Figuras gráficas nada mais é do que movimentos em que os preços realizam ao longo do tempo e isso acaba configurando alguns padrões de figuras, né, que por sua vez, através da análise gráfica, nos dão embasamento para a tomada de decisão. E isso acaba facilitando os nossos estudos para determinados padrões e aumentando a probabilidade de encontrarmos os próximos movimentos que o mercado possa fazer. Neste exemplo que nós temos aqui, nós podemos observar exatamente um triângulo. Esse triângulo é um triângulo ascendente. Ele é formado por uma linha de resistência na cor vermelha e horizontal. Essa linha de resistência foi marcada usando o conceito de topos e fundos. Então a gente tem uma seta verde apontando para o que era um fundo, ou seja, um suporte, e que lá na frente começa a servir como uma resistência. Durante um longo período de negociação, os preços respeitam essa resistência. E também, por um outro lado, na parte inferior do gráfico, a gente consegue traçar uma linha de tendência de alta, representada na cor azul neste exemplo. Essa linha é traçada usando a união de dois fundos. Como aqui um fundo é mais alto que o fundo anterior, ela ganha uma inclinação ascendente. Por isso ela ganha o nome de linha de tendência de alta, uma LTA. Como nós temos uma linha inclinada na parte inferior, a interpretação é que os vendedores estão tendo menos força quando os preços caem. Por isso ele registra um fundo que é mais alto que o fundo anterior. Se o fundo é mais alto que o fundo anterior, a tendência não é de baixa. Mas por um outro lado, o topo também não é mais alto que o topo anterior neste exemplo. Porém, quando o mercado consegue romper essa linha vermelha, nós temos exatamente a entrada de compra embasada em uma figura gráfica. Como eu falei, nós temos muitas figuras. Mas, por exemplo, um triângulo ascendente, como a própria nomenclatura já nos diz ascendente, ele passa para a gente a informação de que existe uma probabilidade maior dos preços romperem para cima, conseguirem romper a resistência. Desta forma, nós conseguimos nos preparar para uma entrada no ato do rompimento desta figura gráfica. Podemos observar que o preço consegue fluir muito bem e desenvolver uma forte movimentação. O que é importante colocar como observação aqui é que esta figura ela funciona nos diferentes tempos gráficos e é muito comum encontrarmos esse padrão no intraday também. O próximo exemplo nós temos um canal, neste caso um canal de alta, que é uma das figuras que a gente pode observar também no nosso dia a dia operacional. O que esse canal mostra para você que está assistindo essa videoaula? Uma movimentação clara e observando este canal, aonde estão as melhores opções de compra? Na base do canal. Sempre que o preço toca nessa linha inferior, nós temos a possibilidade de trabalhar uma compra, usando diversas estratégias. O simples toque na base do canal, uma formação de candle de fundo na base do canal, e assim
por diante. Enquanto o preço respeitar essa formação, provavelmente vamos ter uma tendência longa para o ativo analisado. Isso também serve para os diferentes tempos gráficos. Vamos passar mais um exemplo de figura para você. Neste caso, a formação de mastro-bandeira, que nada mais é que uma forte movimentação, neste caso uma bandeira de alta, então uma forte movimentação de alta. Depois o mercado passa por uma leve correção, formando uma espécie de um pequeno canal descendente. E quando ele consegue romper esse pequeno canal novamente para cima, a gente tem exatamente o mercado retomando a sua tendência de alta e lançando a sua projeção embasado nesta formação, também muito comum no nosso dia a dia operacional. Mais um exemplo das figuras que a gente encontra é o ombro cabeça-ombro invertido, uma das formas de encontrar reversão de tendência para os preços. O mercado vem trabalhando em uma forte tendência de baixa, registra um fundo do lado esquerdo, depois ele volta a fazer um novo fundo numa situação mais aguda. Quando ele começa a subir, ele registra um fundo mais ou menos da mesma altura, praticamente no mesmo nível do fundo que ele tinha do lado esquerdo. Desta forma, nós temos exatamente uma espécie de um ombro cabeça-ombro invertido, como se fosse uma formação também de um pivô de alta. É uma das figuras que a gente tem que lança uma reversão de tendência. Essa figura ela acontece sempre no fundo, no final de um movimento de baixa. Bom, são vários os padrões de figuras que a gente tem no mercado. Essas que eu separei para passar para vocês nessa videoaula são exatamente algumas das que a gente mais utiliza. Para você que está no seu início aprendendo os principais padrões, a gente tem vários outros padrões para conhecer juntos. Nas próximas videoaulas falaremos, claro, sobre todos eles à medida que a gente for evoluindo no nosso processo de aprendizado. Abraço, bons negócios e até o nosso próximo encontro.